ao Diálogos e Histórias do Crédito, o podcast oficial da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, que hoje representa e dá voz a 82 instituições associadas reguladas pelo Banco Central. Eu sou Tadeu Silva, presidente da CREF, e nesse espaço compartilhamos as histórias, experiências e visões das pessoas que estão à frente das nossas associadas e da nossa associação, e que diariamente impulsionam o mercado financeiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Hugo Gonçalves, um profissional exemplar, que faz parte da história da CREF. Foi nosso presidente por 2 mandatos, deixando um grande legado, e um dos principais articuladores do cadastro positivo no Brasil. O homem tem história, hein? Hoje ele preside o Conselho Deliberativo da CREF, é conselheiro de várias empresas e embaixador do Great Place to Work. Tem uma trajetória brilhante, são mais de 50 anos dedicados ao mercado financeiro, com passagens pelo Unibanco e pelo grupo HSBC. Foi CEO da Losango, período em que a instituição liderou o segmento de crédito direto ao consumidor no Brasil e se tornou referência nacional em cultura organizacional, ou seja, sabe cuidar de gente. Hugo, seja muito bem-vindo ao Diálogos e Histórias do Crédito. Oi, Tadeu, estou honrado de estar aqui hoje falando com a CREF nesse podcast. Mais uma vez, parabéns pela CREF que inova. Aos 68 anos, a CREF, mais do que nunca, é uma startup, né? Que orgulho estar aqui. Muito obrigado e obrigado pelas suas palavras, tá? Muito obrigado, fiquei me senti lisonjeado. Mas eu só contei um pedacinho, né? Mas, Hugo, vamos lá. Para começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta aqui, que o pessoal até fala, essa pergunta é clássica, que é, conte um pouco sobre você. Onde você nasceu, qual foi a sua formação e o que te levou a ingressar no mercado financeiro? Bom, muito obrigado pela essa pergunta. Bom, eu sou do interior do estado do Paraná. Eu nasci, na verdade, em Santa Catarina, mas me mudei muito cedo para Palotina, uma cidade que eu tenho realmente um respeito, consideração muito grande, porque tudo lá que começou. E eu tenho 67, vou fazer 68 em breve, mas eu diria o seguinte, que eu comecei muito cedo. Eu diria que aos 7 anos de idade eu já estava fazendo alguma coisa, porque para sobrevivência da família e por aí afora, mas sempre com muito prazer. Muito bem, segui minha carreira e daí, em 1975, é isso mesmo, eu entro para o mercado financeiro e comecei a minha atividade lá no Unibanco. Na época, o Unibanco, isso foi em 1975, 24 de setembro. E eu comecei, por que eu fui para o mercado financeiro? Porque eu estava buscando uma oportunidade. E se falava de bancos que são bancários como você, Tadeu, há mais tempo, sabe que a gente sempre olhou para o banco como um prêmio pela sua carreira. Naquela época, eu fazia contabilidade, contador, e eu estava ali articulando, querendo colocar minhas ideias em prática. E o mercado financeiro me abriu essa oportunidade. E ao entrar no Unibanco, eu consegui, primeiro, uma realização pessoal, de estar lá. E segundo, eu me lembrei desde pequenininho que a gente tinha que cuidar do cliente. Então, eu me esmerava, né, porque eu comecei lá nos cargos iniciais, como auxiliar, na agência, né, que era o cargo disponível naquela época, você tinha que saber bater máquinas, né? E eu cuidava inicialmente do conta corrente, que lançava na mão entrada de cheques, desculpe, a entrada de depósito, a saída, tinha que fechar todo dia o balancinho da agência. Então eu fui fazendo isso. E como a cidade de Palotina era uma cidade do agronegócio, eu logo notei isso. Falei, olha, esse é uma sacada. Daí eu me aproximei do supervisor de crédito rural e confesso que eu estudei e decorei a resolução 69 da época sobre crédito rural e me transformei em um expert em crédito rural. E aí a minha carreira começou a decolar no Unibanco. Eu estou falando disso nos anos 1975 até em 1980 eu já era gerente geral da agência. Naquela época, o gerente geral, ele comandava um grupo enorme de pessoas, porque a gente tinha muitos colaboradores, porque não é como hoje,
que tudo está fácil na tecnologia. Na ocasião, você tinha que fazer tudo. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão, Tadeu. E eu imagino que você, na tua história, tenha isso. Enfim, e foi aí. E daí eu comecei, desde cedo, fazer isso, começar a liderar pessoas, e é um pouco da abertura que você falou, mas desde lá, naquela época, eu já tinha consciência que o segredo do sucesso é colocar as pessoas por primeiro e no centro da estratégia. E eu me esmerava, a gente falava hoje no nosso bate-papo lá na CREF, que dia hoje? É dia do cliente, todo dia é dia do cliente. E eu olhava para isso, então os clientes mesmo diziam, esse menino vai longe. Eu estava no início de carreira. E um dia eu tive a certeza que eles estavam certos. Eu estava morando em Belém do Pará. Então, aquele menino de Palotina estava morando em Belém do Pará, mais tarde na carreira, então, mais para frente, já no HSBC. Mas então, onde que eu trago isso? Dizer que, para mim, o mercado financeiro tem a ver com você criar oportunidade para as pessoas, para você participar do desenvolvimento, para você levar valor agregado a quem? As pessoas que vêm ali. E eu procurei, desde cedo, ser assim, uma espécie de um interlocutor com o cliente, de falar com o cliente, explicar um pouco mais sobre o mercado, e aí nasce aí muitas histórias hoje, como a educação financeira, naquela época não se falava assim, mas dizer que o cliente tivesse a consciência, né? Que ele estava ali. Então a gente, como que novamente, a gente vivenciava muito a vida do cliente. Você via o cliente crescendo com o negócio que ele fazia com você no banco. Mas então a minha carreira é essa. Eu comecei lá então em Palotina, em 1975. Me casei na cidade também com a minha esposa Lisete. Temos 3 filhos, 2 deles nasceram em Palotina. Então foi essa vida. Então, de tal maneira que o meu cordão umbilical, eu diria, no mercado financeiro, que eu com muito orgulho agora faço mais de 50 anos, 75, 2026 vai ser 51 anos, começou nessa cidade. E eu poderia até dizer o seguinte, Tadeu, quando eu entrei, a gente tinha, tudo, aliás, que a gente faz tem que ter um propósito. E eu sempre falo uma expressão, a gente precisa estar bem para fazer o bem. O conhecimento que a gente tem, a gente traz, introduz, mas não tem que ser em benefício próprio, tem que ser todos. Eu posso dizer, de verdade, que a minha participação procurei agregar muito para a comunidade de Palotina, para a cidade de Palotina, com minha atividade naquela época, como um office boy, ou por que não dizer um auxiliar, que galgou, chegou a gerente da mesma cidade. Muito bem, Hugo. Olha só, muito inspiracional o que o Hugo traz aí. E vocês perceberam que ele tem a mesma idade da CREF, né? A CREF fez 68 agora, ele vai fazer 68 semana que vem, não é isso? Então, e tá aí. E eu achei legal, você vê que é bem poético, né? Aquele menino que saiu de Palotina, estava lá em Belém do Pará. Muito bem. Vamos lá, Hugo. No auge da sua gestão, eu já cheguei a falar aqui no começo, a Losango chegou a ser líder do segmento de crédito direto ao consumidor, com mais de 20% de participação no mercado naquela época. Como foi conduzir essa expansão? E quais foram as estratégias que mais fizeram diferença para chegar a esta posição? Bom, Tadeu, muito obrigado. É uma longa história, como eu falei. Comecei lá no Unibanco, depois, em 98, fui para o HSBC, e assumi uma posição de varejo no HSBC, inicialmente na matriz, depois eu me desloquei para a Amazônia, onde eu fiquei 3 anos com toda a Amazônia, depois Rio, Minas, Espírito Santo e Nordeste. Então, eu já tinha trabalhado em todo o Brasil, só não tinha trabalhado ainda na cidade de São Paulo. E então, o HSBC me convidou para assumir a Losango. Então, inclusive, nós nos conhecemos naquela época, né, Tadeu? É verdade. E nós conhecemos. Então, o HSBC, ao me chamar para a Losango, o que eu sabia de varejo? Eu sabia que o varejo, como é que tinha lojas, o negócio, a gente comprava as coisas, comprava móveis, roupas e tal. Eu sabia isso. Eu cheguei na Losango, desembarcando no mercado financeiro, achava que tudo ia ser como ser banco e financeiro, é totalmente diferente. Tem que registre-se isso. É diferente. Eu cheguei lá no início, o que eu fiz? Dei voz para as pessoas. Eu comecei a perguntar para as pessoas, me ajudem a entender esse negócio. O que eu sabia mesmo era liderar pessoas. O que eu sabia era dar voz para as pessoas. E o restante, eu vou dizer, o grande segredo da Losango foi que eu cheguei lá em 2006,
e foi dar voz e vi que tinha uma nação de guerreiros, pessoas incríveis, lutadores em todo esse país, com uma operação gigante. Eram mais de 20 mil varejistas parceiros, no crédito direto ao consumidor. E o que chamava a atenção da Losango, na época, aí, que você, em 10 segundos, podia entrar com uma proposta numa loja pequena em Tinga do Maranhão, as decisões eram tomadas online naquela época. Então, nós estamos falando de 2006, pessoal. Hoje, quando se fala em inteligência artificial, tantas outras coisas, você fala, puxa vida, uau! Mas a Losango já estava à frente de seu tempo na época. Obviamente, se passava, Tadeu, naquela ocasião, e foi um pouquinho depois, a crise do subprime americano, 2008. Quando chegou a crise do subprime americano e chegou também, a concorrência aumentou, porque nós vivíamos de carnês, os carnezinhos de loja. O cartão de crédito chegou para concorrer com o carnê, que era o principal produto da Losango, a inadimplência subia. E foi necessário, sim, parar a empresa, olhar para a empresa como é que estava, qual era a nossa fortaleza e o que a gente precisava mudar. E aí nós criamos dentro da Losango algo chamado um senso de urgência, que eu considero um dos grandes projetos que eu participei nesse país, que virou um turnaround da própria empresa. A gente parou a empresa, olhou a qualidade do crédito nosso, olhamos como é que estavam os clientes, o relacionamento com esses clientes de todo o Brasil. Tínhamos, sim, a força do HSBC, mas tínhamos a coisa mais importante para nós, eram as pessoas. E nós paramos, olhamos, nos reunimos e fizemos um planejamento estratégico baseado em 5 pilares, tendo as pessoas na base de tudo. E aí nós começamos a falar com os lojistas, explicar para os lojistas a nossa estratégia, valorizar o lojista, que nós queríamos ser parte do negócio dele, ajudar ele a atender o cliente. E quando a gente falou isso, o lojista se perguntava, puxa, mas eu já conheço a Losango há tanto tempo, mas nunca ouvi de tal forma que vocês estão conosco. Sim, estamos com vocês. Nós estamos, mas só o que nós precisamos de cada um de vocês, lojistas, é ter o crédito certo. Entender, é conhecer o cliente. Então, naquela época, já tinha os correspondentes bancários chegando, e a gente estudou uma maneira até lançamos treinamentos cujo nome era Crédito Sustentável. E a gente começou a treinar o lojista, o vendedor do lojista, que ele era um correspondente, como abordar o cliente, como trazer a proposta, como colocar as informações corretas na proposta para que ela subisse e obtivesse a aprovação. Porque quando a proposta chegava na central de crédito, nas nossas plataformas, eles deparavam com milhões de dados que a Losango já tinha. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais de cadastro positivo, mas a Losango já tinha uma base de dados construída desde 1971. A Losango é de lá, então não fui eu que construí, isso já existia. O que eu fiz foi lapidar esse tesouro. E a gente deu muita segurança. Acho que a palavra aqui, Tadeu, é confiança. Nós demos confiança para o nosso lojista. E o lojista não importava o tamanho dele, se era um pequeno lojista, se era um grande lojista. A gente estava perto dele. E eu tenho uma máxima que eu carrego até hoje, você está com o cliente, você conhece o cliente. Você escuta, você não precisa fazer aquilo que o cliente quer. Você deve fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é impossível ser feito, com transparência, com respeito. E nós nos esmeramos desta forma. E começamos a monitorar a movimentação dos lojistas e reconhecimento. E aqui, Tadeu, tem uma coisa importante, que já existia naquela época, existe hoje mais, chamado seguro prestamista. Que é um negócio importante. Então a crise de 2008 chegou e havia assim, preocupação se houvesse desempregos. E a gente chegava ao lojista e dizia, olha, você conheça o cliente, faz um negócio com o cliente. E se algum imprevisto acontecer e tem um seguro prestamista, nós cobrimos até 4 ou 5 ou 6 prestações conforme o modelo de seguro. Então nós demos essa segurança. Então, voltando, o que a gente fez? Fez um refino. Para nós não era a quantidade, não era o volume de negócio, e sim a qualidade. Tanto é que, se vocês olharem bem, quem está assistindo aqui, falar em crédito direto ao consumidor, tinha muita gente que dizia que ele ia desaparecer. Não. Nós criamos um jeito que o crédito direto ao consumidor fosse algo que ajudasse as pessoas a realizar um sonho. Tanto é que o propósito da Losango era financiar um bem. Isso é importante, eu faço questão de registrar, quem me conhece sabe disso. Eu falo que o crédito tem que ter uma finalidade.
e a gente tomou cuidado. Então, existia muito forte a parceria do lojista conosco e de nós com o lojista. Os nossos consultores, em todo o Brasil espalhado, tinham o desafio de visitar o lojista. E eu, naquela época também, Tadeu, criei uma agenda especial. Qual era a minha agenda? Segundas e sextas eu ficava na matriz. Terças, quartas e quintas viajando pelo Brasil. E falando primeiro com os lojistas durante o dia e sempre no bate-papo com o Hugo, com todos os lugares que eu ia, conversando sem pauta, para ouvir os funcionários. Sempre. E mais um tema que contribuiu, Tadeu, para a liderança do mercado. E quando a gente fala liderança do mercado, sim, é do mercado do crédito de varejo, do crédito direto ao consumidor. É algo que a história toda vai contar e que muita gente realizou sonhos fazendo isso. Mas eu tinha que fazer o seguinte também. Tinha que dar um atendimento respeitoso aos clientes. Mas que cliente? O lojista? Sim, o lojista que nos representava. Mas principalmente aos milhões de clientes da Losango que tinham um carnezinho que ele ia em algum lugar pagar, inclusive em bancos. Mas se esse cliente, por qualquer motivo, tinha alguma coisa que ele não se sentisse satisfeito, o lojista sabia, os funcionários das lojas sabiam, das lojas Losango, que aquele cliente podia até ligar diretamente a mim. Mas como assim? O meu telefone celular estava em cada uma das lojas da Losango que as pessoas tentavam resolver normalmente pelos canais disponíveis. E a gente deixava muito transparente isso. Mas, se não encontrasse a solução, não precisava ir aos PROCONs, aonde for, ele podia ligar. Por que eu trago isso? Porque a gente fala de confiança, respeito ao cliente, respeito aos colaboradores e por aí fora. Então, quando você fala de uma liderança, a liderança de um produto, de um negócio, não tem a ver simplesmente com uma estratégia simples. Ela tem a ver com a cultura da empresa, que a Losango tinha uma cultura muito forte de cuidado. Então, eu só procurei lapidar o tesouro que eu recebi. Sou muito grato a todos que me antecederam. E muita gente do mercado me antecederam e sabe do valor da Losango. Mas naquele momento, coube a mim fazer a travessia do subprime americano, a introdução do cartão no país, entregar uma empresa mais rentável, e foi possível com a nação de guerreiros da Losango, com um compromisso muito forte. Primeiro, claro, a base de tudo são os colaboradores, 100% deles. E todos, para nós, a gente respeita, nós tínhamos um grito de guerra que dizia um por todos e todos por todos, não era todos por um. Uma única nação de guerreiros, olhar para a eficiência assim, operacional. Quem não cuida das suas despesas, e aqui eu trago aqui, na hora que o Tadeu for falar de educação financeira, dizer que você sempre tem que gastar menos do que você ganha, não importa quanto você ganha, você tem que gastar menos. Cuidar das despesas, cuidar da qualidade do crédito, pessoal. O crédito é bom quando você dá um crédito para uma pessoa. Esse crédito faz a pessoa realizar o sonho, ele tem a famoso repagamento, e você dá um outro crédito. Então, crédito. E um pilar que, gente, sem clientes, eu não conheço nenhuma empresa que exista sem cliente. Então, se alguém me perguntasse, Tadeu, que dia é hoje? Hoje é dia do cliente. Todos os dias tem que ser dia do cliente. Então, é essa a história. Então, Tadeu, uma honra estar aqui e dizer, olha, com muito orgulho, eu quero aqui agradecer a cada um dos colaboradores da Losango que trabalharam conosco naquele período todo, e a cada um dos lojistas que confiaram na Losango e dos consumidores também que tinham o carnezinho lá da Losango, né? Muito bom, Hugo. Essa máxima do Hugo aí, que hoje é o dia do cliente, você não sabe disso, mas eu vou confidenciar uma coisa para você. Eu lembro logo quando eu conheci o Hugo, e a gente estava fechando negócios entre as nossas empresas, e ele falou isso, Tadeu, hoje é o dia do cliente. E aí eu lembro que eu falei, puxa vida, ninguém me falou nada que hoje é o dia do cliente. Eu até liguei pro meu pessoal, falei, pô, não vou fazer nada no dia do cliente. Falou, não, Tadeu, o dia do cliente é dia tal, é setembro, março, sei lá, setembro, se eu não me engano. Aí eu fiquei pensando, falei, agora eu entendi por que ele falou. Porque ele falou, sabe que dia é hoje? É o dia do cliente. E eu fiquei com isso. Então foi bom você falar isso daí, que eu lembro. Essa história já tem o quê? Quase 20. E olha, mais de, quase eu 10 anos. e o Tadeu estamos aqui conversando, se reencontrando, mas a gente já se conhecia há muito tempo lá atrás, como que diz, com as mesmas missões. Eu era um cliente na época da OMI, no Imediato, né? O Imediato. Fazia então era um operação, negócio, nossa, era bacana. Muito bom. Vamos lá, Hugo. Um dos legados mais importantes da sua gestão, e já está claro aí pelo que você falou, é a cultura de pessoas.
A Losango foi eleita por 8 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso tem a sua marca, certo? O que vocês fizeram de diferente, né? E na sua visão, qual é o impacto da cultura nos resultados financeiros de uma instituição, de uma empresa? Bom, Tadeu, o que a gente fez é dizer a cada um dos colaboradores que eles são protagonistas da história, é dar voz. Você, quando escuta, então nós que estamos no mercado, estamos aqui falando, todos nós temos o hábito de fazer inúmeras pesquisas para saber o que o cliente está achando da gente. E quantos de nós, quantos empresários que estão assistindo, pararam para perguntar o que o seu colaborador acha de você, da sua empresa, das atitudes, do respeito. E o que a gente fez na época foi simples. Começamos a escutar. Dar voz, pesquisa, quando eu falei assim, anteriormente da liderança, que você me perguntou, a gente perguntou, e daí, como é que nós estamos? O que nós precisamos melhorar? É impressionante como vêm ideias. É impressionante como as pessoas se sentem incluídas, ouvidas e vêm. E aí, o que acontece? Primeiro, obviamente, você tem que ter uma cultura, como você falou. Aí, quando eu paro para olhar para a cultura, como essa empresa nasceu? Como é que a Losango nasceu lá em 1971? Qual era o DNA? O que tinha pensado? E como é que essa cultura foi evoluindo? Como é que você está? Tem que ter, primeiro, o patrocínio do CEO, o patrocínio dos diretores. Tem que ter uma estratégia montada, voltada para quem? Para as pessoas. Se você tiver as pessoas ao seu lado, você nunca estará sozinho. E as pessoas, e aí a gente começou a trabalhar isso. Porque sem as pessoas da Losango, a Losango não faria o turnaround que fez. E aí essa cultura. Aí como a gente começou a medir inicialmente, por coincidência, no Great Place to Work, que tínhamos também um outro instituto de pesquisa que nos atendia, inicialmente a gente começou a medir para saber o que estava dando certo e o que precisa ser melhorado. Precisava ser melhorado. E a gente olhou para aquilo, e aquilo deu certo, que quando você atinge um engajamento acima da nota 70, você começa a participar de rankings. A primeira contratação foi com o objetivo do diagnóstico. Eu, enquanto CEO, precisava saber onde que eu estava. E aí fomos surpreendidos que houve um orgulho muito grande do time do Brasil, um engajamento muito grande no propósito, que é algo que é muito importante. Quando você está numa empresa, e vocês que estão assistindo, olhem para isso. Qual é o propósito da sua empresa? E os colaboradores olhavam para o propósito e diziam, ok, combina comigo. Porque a gente falava para os colaboradores que nós estávamos ajudando a realizar um sonho daquele cliente lá em Rondônia, que ele queria comprar um fogão e ele tinha só metade dos recursos para comprar o fogão. E ele ia demorar muito tempo para juntar o resto. E se ele comprasse aquele fogão antes, ele podia cozinhar melhor os alimentos para os filhos. O propósito da coisa. Então, eu estou, claro, falando aqui, mas Ilga, é fácil. Não, de verdade, por que aquilo era importante. E os colaboradores se engajaram. Então, a gente começou, sim, fazendo um esforço grande, a gente notou que tínhamos, e começamos a aparecer entre os melhores rankings do Rio de Janeiro, onde era a matriz da Losango, no Brasil e na América Latina. Nós tivemos também o prazer de ir a Buenos Aires receber, numa ocasião, um título entre as melhores empresas da América Latina para trabalhar. Tivemos o prazer da Cidade do México receber numa ocasião. E eu sempre devolvo aqui, isso foi fruto de quem? De todos, o engajamento. Obviamente, o time de pessoas que cuidava da estratégia, a comunicação da empresa, o apoio do grupo HSBC, era e era detalhado o seguinte, esse negócio da cultura tinha a ver também com a cultura para trabalhar. Eu sempre falo uma expressão, o colaborador, na sexta-feira, ele vai para casa. Mas na segunda-feira, normalmente, puxa, eu tenho que voltar ao trabalho. Não, ele quer voltar com prazer, quando ele está numa cultura de respeito, de consideração, de tudo. Então, a gente criou esse prazer de ser Losango, orgulho de ser, sabe? Os guerreiros da Losango, então a gente tem orgulho da bandeira. Então, essa cultura foi permeando, e foi nos levando a outros patamares, de tal forma que nós nos tornamos referência, assim, no mercado, e chegamos em 2 ocasiões a ser o melhor do mercado financeiro no determinado ano do setor. Enfim, era um orgulho muito... E vou confidenciar, era prazeroso liderar essa equipe, porque, no fundo, quem me inspirava eram eles mesmos. E a gente tinha, e falar em cultura, desde um Dia das Crianças, a gente permitia que na matriz, e as pessoas podiam fazer isso nas filiais, pudessem trazer os filhos para estar com os pais naquele dia, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a gente sempre tinha um jeito de celebrar.
Então, todo dia, assim, era um dia que a gente procurava algo diferente. Então, se construiu. E eram todos por todos mesmo. A gente tinha... Então, essa parte da cultura, ela rejuvenesce as pessoas. É óbvio, tem que ter uma cultura, você tem que ter uma liderança que administra tudo isso, comprometida com essa cultura, para que os resultados sejam mais sustentáveis. Que uma empresa sem resultados, ela não se sustenta no mercado. Então, as pessoas estavam conscientes, existia o jeito de medir a performance, já usávamos naquela época o balance scorecard, era algo muito pragmático. Mas a gente celebrava muito, valorizava muito, agradecia muito as pessoas. E, claro, sempre agradecendo a Deus pela saúde. E um fator importante, Tadeu, eu sei que é um pilar muito forte da sua vida pessoal, que é o voluntariado. As pessoas da Losango, dado essa cultura tão forte de cuidado das pessoas, de respeito, tínhamos mais de 50% das pessoas em todo o Brasil eram voluntárias em alguma causa por conta deles, não porque fosse uma meta da empresa. Poxa, que legal, hein? Então, a gente ganha com isso, sabe? Quando você cuida das pessoas, fica tranquilo. Alguém cuidará de você. Deus te deu talentos. Não enterre, multiplique. E os talentos, quando você tem pessoas ao seu redor, o principal ativo de uma empresa são as pessoas. Sejam elas colaboradores, fornecedores, clientes, são as pessoas. Isso é importante, né? O cliente é uma pessoa, o colaborador é uma pessoa, ou seja, no final do dia você está falando de gente o tempo todo. As empresas, elas não têm alma, né? A empresa tem CNPJ, mas quem dá vida e dá alma para a empresa são as pessoas. E Tadeu, uma coisa importante nessa fala nossa, que nem os pais com os filhos, o relacionamento em casa, você tem que ter um diálogo aberto, transparente, honesto, no centro de tudo a palavra confiança. Então é prazeroso isso, porque você vai... E tem momentos desafiadores, tiveram muitos momentos nossos desafiadores, que não atingimos as metas, que não sei... E a gente falou, e daí, pessoal, como é que a gente pode fazer melhor? Me dê uma ideia. E as ideias vinham. E quando todo mundo converge para aquele propósito, parece que o universo conspira a favor. E não é que parece, conspira, pode ter certeza. Pode ter certeza Sim. que a coisa acontece. Sim. É muita energia, né, cara? Canalizada para uma única questão. Vamos lá. Quem te conhece sabe que você é um grande comunicador. Em 2011, você criou a Rádio Losango, uma rádio na qual você se comunicava com as equipes que estavam espalhadas pelo Brasil, como você já citou. E naquela época, isso era algo bastante inovador. Conte essa história para a gente, né? E todos os ganhos que vocês tiveram com essa iniciativa. Bom, Tadeu, é aquilo. Se você gosta de alguém e você não fala, como é que a pessoa vai saber que você gosta? Então, o que a gente fazia? A gente tinha agências em todo o Brasil, filiais em todo o Brasil, e a gente tinha que encontrar um jeito. Antes da Rádio Losango, nós criamos a TV Losango, e tinha um slogan, a cara da gente. E era um jeito de contar para os colaboradores o que estava acontecendo na matriz. Nós não achávamos que o pessoal da matriz da Losango se beneficiava de diversas informações, mas como que a gente podia levar essas informações para todo o Brasil? Então, a gente tinha a rádio, tínhamos a TV Losango, tínhamos dos mais diversos canais de comunicações. Na época, só se usava e-mails, é claro, mas a gente comunicava. E ganhamos muito com isso, sim, porque quando as pessoas são envolvidas nas suas atividades, quando eles se sentem parte da sua atividade, quando eles se sentem que eles são importantes, que conquistamos um novo cliente, você não comentasse, não, a gente contava. Temos um desafio, um produto novo, a gente falava primeiro para os colaboradores para depois falar para o mercado. Então, a gente ganhou muito em velocidade, a gente interagia. E tem um detalhe importante, a gente falava, mas a gente escutava, então a gente dava para as pessoas voltarem. Nós temos uma equipe muito forte de endomarketing, né? Uma pessoa do próprio trabalho. Então, era incrível. Aniversário, a gente se comunicava, que é um outro detalhe importante. A gente falava na Rádio Losango, que era a cada 15 dias, naquela época, os recursos da TV Losango também, mas a gente fazia o comunicado do aniversário do colaborador, mandava cartões, ou ligava, ou anunciava na rádio, na TV, ou fazia reportagens. Quer dizer, o que a CREF faz hoje? A CREF roda o Brasil, esses road shows,
Mais ou menos era isso. A gente se rodava, a gente fazia. Então, a rádio ajudou e eu recomendo quem está assistindo. Olha, se pergunta como é que você está comunicando, como é que você está se comunicando com a sua gente. A transparência. Porque às vezes você acha que alguém entendeu. Não entendeu. Pergunte de novo. Fala de novo. E nós repetimos muitas histórias. A gente passava a programação e passava de novo. Depois a gente fazia uma espécie, não me lembro como é que era o modelo de pesquisa naquela época, mas acho que era e-mail mesmo. E daí, o que você entendeu? Porque a gente gostaria que as pessoas entendessem o que tinha acontecido. Então, a rádio foi uma inovação, sim, da época, que hoje nós temos todos os canais. Por exemplo, esse podcast. Exatamente. Hoje. Então, Tadeu, é isso. Comunique e diga, olha, que você gosta das pessoas, que você, quando gosta, fale. E a gente procurava transmitir sempre, mas sempre uma mensagem falando do tom positivo. Mesmo que o assunto não era tão agradável, a gente se preocupava de olhar como a gente podia dizer aquilo de uma forma que as pessoas se sentissem engajadas na busca daquela solução. Muito bom, olha aí, realmente estar com o Hugo aqui é uma aula de gestão, né? Hugo, vamos lá, você esteve à frente da CREF por 2 mandatos e você deixou um grande legado para nós, né? Quais foram os principais desafios desse período, desses mandatos teu aqui, e como você os enfrentou? Muito bem. Primeiro, eu sou muito grato ao doutor Érico, que na época me convidou para estar na CREF, muito grato à acolhida que eu tive de todos os colaboradores da CREF, e eu sou com muito orgulho, sabe? Mais de 10 anos já, voluntário da CREF. E a CREF foi um grande presente na minha vida. Quando eu assumi a presidência da CREF, que eu vinha já deixando a vida executiva do mercado financeiro no grupo HSBC, eu vim para a CREF e alguém me disse, não, você fica tranquilo, assuma a presidência, isso aí é uma reunião a cada 30 dias, está tudo bem. Nada. Eu acho que sobre isso a gente até conversou. Eu assumi aquilo como se eu fosse um colaborador da CREF, sendo voluntário, e me envolvi. Foi apaixonante, eu sou muito grato, eu sou devedor para com a CREF, por isso faço questão de continuar sempre que precisarem do meu apoio aqui. E, na época, o grande desafio da CREF era levar essa mensagem da sustentabilidade do crédito para frente. Continuar falando, e se tem uma revista, quando eu tomei posse, que eu dei uma entrevista, que espero que ela seja atual ainda hoje, e uma revista da CREF, que eu falava sobre a importância que tem a sustentabilidade do crédito, a importância que tem falarmos da educação financeira, a importância que tem a gente já falar naquela época que a CREF sempre foi protagonista, falar do cadastro positivo, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, a importância de ter os correspondentes bancários lá na ponta preparados. Eu me lembro até da resolução que era 3546, se eu não me engano, do Banco Central. Eu sempre olhei para isso olhando o crédito. Então, eu vinha, né, Tadeu, com quem começou a carreira lá em 1975, lá naquela cidade do interior do país, eu vinha com aquela experiência vivida. E eu, quando cheguei na CREF, na posição do cargo máximo da CREF como presidente, eu senti que eu tinha a oportunidade ali de devolver para a sociedade aquilo que eu aprendi, não em proveito próprio, e sim em proveito de uma coletividade. E quero dizer que a CREF teve desafios, grandes desafios, que é o propósito da CREF compartilhar conhecimentos. A CREF eu sempre falo que é icônica. É a instituição mais antiga no mercado financeiro nacional, sim. É icônica pelo jeito das suas pessoas participarem. E eu herdei tudo isso e levei muito a sério, de querer melhorar a CREF, que ela se tornasse mais protagonista, mais forte, estivesse nas grandes pautas do país. E sempre, né, Tadeu, não é de agora, e que nós estamos vivenciando isso no mercado hoje, a gente nota que, se a gente não der uma sustentabilidade do crédito, a inadimplência pode crescer. E a CREF, e foi esse um desafio, as comissões, que eu reputo como um dos grandes cases da CREF, as comissões têm muito valor. As pessoas analisam, as pessoas interpretam normas, as pessoas trazem experiência, as pessoas compartilham. E eu sinto na CREF, Tadeu, que todos participam, como que diz, despretensiosamente. E existe na CREF um compliance muito grande, um cuidado com as informações, um respeito a todos e, ao mesmo tempo, um compartilhar de conhecimento. Porque o mercado financeiro é único. Se eu estou num determinado lugar, que eu estou sendo bem sucedido, o meu colega do lado não está dando certo. Então é isso. Então, os desafios da CREF, sim, foram muitos, continuam sendo muitos,
porque o mercado financeiro é dinâmico, a gente se posicionou na Confederação Nacional das Instituições Financeiras, nós posicionamos o Banco Central do Brasil, mas foi sempre um marco muito nosso que continua sendo. Seu hoje, Tadeu, está próximo de todo mundo, está conversando, está nas grandes causas. E uma coisa que foi para mim desafiador no início, que eu tinha que entender, era me aproximar ainda mais do associado, dando voz para o associado, né? Estando perto, porque a CREF é de quem? É do associado. Então, Tadeu, é prazeroso e uma honra estar aqui hoje falando com a CREF. Muito bom, Hugo. Bom, você foi um dos principais articuladores do cadastro positivo no Brasil. Quais eram os principais desafios e discussões naquele momento? Bom, primeiro, o cadastro positivo, como o próprio nome diz, é algo que agrega. Até aquele momento, nós tínhamos informações de quem era negativado de alguma maneira. E todos nós passamos, eventualmente, por momentos desafiadores da nossa vida. Podemos ter tido alguns momentos que não estavam tão bem. Sim. E é importante a gente ver o filme da vida e não a fotografia. Então, o cadastro positivo era um avanço necessário para o país, e já está em discussão desde, se eu não estou enganado, desde 2011, coisa do tipo, e ele era importante que acontecesse no país. E na hora que começou a se debater, inclusive em outros países, já existia muito mais tempo, a gente pode até fazer uma correlação, o nosso crédito PIB, se eu não estou enganado, na época que estava começando o cadastro positivo, era algo como 40%, e muitos países, como aqui mais próximo, o Chile, já 100% do crédito PIB e outros lugares. Então, o problema da inadimplência, que sempre foi um fator com uma erva daninha do nosso sistema, é um problema de conhecer o cliente, saber dar a informação certa. E à medida que o cadastro positivo nos traz mais informações do comportamento do cliente no pagamento das suas contas, mesmo que ele atrasou, não está nada errado, não, porque todos nós temos imprevistos. Você olha a história, mas o cliente pagou no final, renegociou, cumpriu, atualizou o cadastro. Então a gente precisava dessa história. E aí ficou uma grande defesa. A gente começou a evolução, a discussão em diversos fóruns. Foi no início até olhando se a LGPD cobria o assunto cadastro positivo, como é que o seu regulador sempre foi um apoiador, e começou a discussão do cadastro positivo dele avançar. E ele foi avançando, graças a Deus foi avançando, com apoio, claro, circulou no Congresso, apoio de toda a CNF dando apoio, mas nós da CREF em particular, sabendo as nossas origens, que nós temos que ver com o varejo, que a CREF está lá pertinho, sabe a importância que tem o conhecer o cliente, a importância que tem quem está decidindo o crédito no varejo, saber que eu estou financiando aquela geladeira em 48 meses, ou 36, ou 24, para um determinado cliente, e ele tem uma história de pagador, não só comigo aqui na loja, que até então a gente olhava muito o pontual, mas tem uma história no mercado. Então, na hora que abriu o seu espaço, que todo mundo pudesse concentrar as informações nos birôs de crédito, todos eles autorizados pelo Banco Central, se torna um ambiente de confiança essas informações em prol do sistema financeiro nacional, sim, não, em prol do próprio cliente, do próprio consumidor, porque ele passava, como se fosse um boletim escolar, Tadeu. Como é que você está? Puxa, eu tirei nota 70, perfeito, passou de ano. Eu tirei nota 90. Então, o princípio do crédito sempre foi conhecer. Não significa que não se conceda crédito para quem estivesse inadimplente. Até a gente escuta por aí no mercado. Mas o ideal é você dar o crédito certo para a pessoa certa. E à medida que você tem um bom boletim, que é isso que é o princípio do cadastro positivo, você poderia ter uma taxa de juros, um spread menor, que até o Banco Central tem prestado conta sobre isso, alongar os prazos, porque se conhecia o cliente, existia a palavra confiança, não me alonga seu prazo, e, obviamente, você melhora o resultado de todos. Porque quando eu sei que o cliente vai me pagar, eu posso praticar um spread menor. E aonde que entrou o protagonismo enquanto presidente na época? A hora que tomamos conhecimento do movimento, nós fomos a Brasília, fomos na mídia, fomos conversar com todos, participamos de todos os fóruns possíveis do cadastro positivo e erguemos a bandeira, sim, dizer que nós da ACREF acreditávamos no cadastro positivo, como acreditamos, seguimos em frente e foi possível, sim, participar, principalmente na hora que precisava ser votado na Câmara dos Deputados em Brasília, que eu me lembro como se fosse hoje, quando citava o assunto, e nós da CREF, na época,
conseguimos falar com o presidente da Câmara e dizer para ele, num determinado momento, fazer uma pergunta num determinado ambiente, e que ele respondeu que o cadastro positivo era importante e que ele pensava em colocar em votação na semana seguinte. E nós, com a assessoria da CREF, soltou essa notícia, e se isso foi ou não foi, nós não sabemos, mas que também fez uma diferença para que a aprovação do cadastro positivo, se eu não estou enganado, foi em 2019, ela pudesse ser oficializada, e hoje é oficial. E hoje, até onde eu sei, nós temos mais de 150 milhões de pessoas participando do cadastro positivo. Temos ainda alguns desafios, aqui ou ali, está faltando algumas companhias de água, esgoto, energia elétrica já está, telefonia. Importante é que de alguma maneira, o que é parcelado, ou que tem assim, é importante que estejam essas informações junto com o mercado financeiro, para dar tranquilidade a quem? Ao lojista, dar tranquilidade às instituições financeiras e principalmente ao usuário de crédito, porque a hora que ele tem, se ele consultar, Tadeu, o score dele, ele pode entrar em qualquer um dos birôs, ele já sabe qual é a nota dele. E com essa nota ele poderia sentar na frente do seu agente financeiro e dizer, olha, eu estou com um comportamento excelente, puxa vida, capricha na taxa comigo, ou coisa do tipo. Sim. Então, é disso que nós estamos falando. E em época de inteligência artificial, nós estamos falando de dados, de informações, e como usa essas informações a favor daqueles que são que merecem os principais beneficiários, que são os clientes, os consumidores. Muito bom. O cadastro positivo realmente fez assim uma grande mudança para aqueles que precisavam ser inseridos no mundo do crédito, e também melhorar bastante essa questão do score, ou seja, quem sou eu? Aparecia lá, como o Hugo falou bem, não só a foto, mas o filme, né? Que é importante. Né? E, Tadeu, é tão importante aqueles que estão assistindo, entra no site da CREF, você manteve naqueles livros, tem um e-book lá, interessante, que atua hoje sobre cadastro positivo. É verdade. Tem lá, pessoal, e vocês vão ver que não era a CREF, articulava, fazia, centralizava, mas estava pessoas do Banco Central, dos birôs de crédito. Então, olha, vale a pena ver, porque tem a história desde lá. E, de novo, vamos incentivar os lojistas, vamos incentivar o país a acreditar no cadastro positivo, que ele é um divisor de águas. Do antes de cadastro positivo e depois, o crédito se sustentou muito mais, com certeza. Temos agora, sim, uma situação, mas pontual, porque o cadastro positivo é ter informações na fonte de quem? Daquele que o comportamento do crédito do próprio consumidor. Exatamente. Hugo, vamos lá. Com toda a experiência que você tem no mercado financeiro, olhando para os próximos anos, qual você considera ser o maior desafio estrutural para as financeiras no Brasil? E onde você enxerga oportunidades de crescimento para as associadas da CREF? Bom, eu acredito, Tadeu, um mar de oportunidades. Porque o crédito como um todo, ele é algo que alavanca o desenvolvimento. O crédito ajuda a gente a fazer. Eu vou olhando para a minha própria vida, teve momentos que eu precisei do crédito para adquirir alguma coisa, eu precisei do crédito para fazer uma aquisição de uma casa ou de um carro, mas o importante é que você conheça o cliente. Então, o desafio das instituições financeiras, não importa o tamanho, mas vamos falar das nossas financeiras, das fintechs que estão chegando, não olhe o crédito como algo que gere lucro para você. Olhe o crédito como algo que gera desenvolvimento, que o crédito cumprir a sua principal missão, que é alavancar a realização de um sonho. Então, isso é importante. Então, a gente tem que ter esse mindset, ele é importante. Daí alguém poderia, mas espera aí, como é que faz? Não, todo mundo que trabalha devia ter uma, como é que diz, uma preparação prévia para trabalhar no mercado financeiro, para valorizar muito conhecer o cliente. Hoje, quando você vai fazer uma aplicação no mercado financeiro, é comum que os bancos pedem o seu perfil. Como é que diz, como é que diz? Perfil de risco. De risco, se é conservador, se é mais arrojado, se é moderado. Eu pergunto, será que se alguma financeira, alguns fintechs estão fazendo o perfil do consumidor, do tomador de crédito? Isso é importante, porque a hora que eu estou tomando um crédito, eu estou pedindo para a financeira se associar no meu negócio. E daí? Eu conheci esse cliente, então o conhecer o cliente é muito importante.
E por que eu falo da oportunidade, o mar de oportunidade? Porque se vocês começarem a olhar ao redor de vocês, das cidades que vocês estão, olhe quantas oportunidades de negócio tem. Você não precisa ficar só num produto que te interessa. Ah, eu sou especialista em veículos, sou especialista em crédito pessoal. Gente, tenta ser especialista no cliente. Tenta escutar o cliente. Então, as plataformas deveriam ser mais flexíveis. O dinheiro é o mesmo, o nome é o mesmo. O que você tem que ter muito claro é a finalidade. E sempre que você for dar um crédito, tente conversar com a pessoa para saber como é que ele está pensando em pagar o crédito. Essa conversa é importante. De repente é melhor você dizer, olha, sinto muito, esse momento não vai dar. Ninguém vai ficar chateado se falar a verdade, porque às vezes tu está fazendo um favor para o cliente. Então, Tadeu, o desafio é esse. É um mercado regulado muito forte. Se você não tiver estômago para enfrentar a parte regulatória, vai ser difícil, porque hoje não tem... É muito profissional, o sistema financeiro nacional é um dos melhores do mundo. Por isso que eu aproveito aqui para dizer, quem não é associado da CREF ainda, pense nisso, porque a CREF ajuda você a entender as normas. Porque sozinho a gente, eu mesmo, às vezes, começo a ler uma resolução, o que quiseram dizer com isso? Aí a gente tem que ver um especialista que fala. É muito técnico. É muito técnico. Então, Tadeu, é isso. Então, eu recomendaria, incentivaria as pessoas, sim, siga em frente. Eu até, na época, dizia, puxa vida, se eu pudesse sair daqui, montar um negócio. Na época não tinha as fintechs, por aí afora, lá atrás. Porque a gente tem conhecimento do mercado. Agora, o conhecimento do mercado é bom quando você também tem o conhecimento do cliente com quem você interage. E eu dou um exemplo para concluir essa fala. Visita o cliente se você tiver dúvida. Vai almoçar com ele para ver como é que ele está. Vai na empresa dele, faça uma pergunta a mais. Mas aí você vai perguntar, Hugo, mas como é que eu faço com um monte de clientes? Aí eu vou um passo atrás, faça um bom cadastro. Mas ele não dá informação. Se você não dá informação, sinto muito, não vai dar para trabalhar com a gente. Então eu não abriria a mão do bom cadastro, visita o cliente quando for necessário, conhecer o seu mercado e olhar qual a finalidade do crédito. Ajude o cliente a realizar um sonho, ajude a empresa a crescer. E não, você tem que ser algo bom para a empresa e não ser, de repente, fazer com que o empresário, o consumidor perca o sono. É óbvio, às vezes tem imprevisto, mas se você pensar assim, a tendência da inadimplência é muito menor. Ou seja, trabalhar para que o crédito seja cada vez mais consciente, né? Mais sustentável, mais consciente. Hugo, os dados mais recentes, aí entrando um pouco nessa linha da qualidade, né, de olhar para o risco, os dados mais recentes do Banco Central mostram que o comprometimento de renda das famílias com dívidas bateu uma máxima histórica agora de 29% da renda mensal. E 80% das famílias estão endividadas. Para alguém que já passou décadas operando no mercado de crédito, o que esse número revela sobre a relação dos brasileiros com o crédito? Bem, quando a gente olha os estudos, e a gente sabe que é o estudo da Confederação Nacional do Comércio, que fala dessas 80 mil pessoas que têm algum tipo de endividamento, você olha as informações públicas do Banco Central, e você olha, é um ponto de atenção. Esse ponto de atenção, Tadeu, e infelizmente as notícias têm dito que é um dos pontos mais altos dos últimos tempos, tem a ver, sim, com, poderia-se dizer, a facilidade do crédito. Nós tivemos nos últimos anos muitos fatores, e eu posso até citar mais recente o crédito trabalhador, onde o colaborador pode ir ali no e-social e tomar um crédito. Então, isso tudo. Então, temos que lembrar que quando você está pegando um crédito, você tem que olhar para frente e falar, como é que eu vou pagar? Porque você é o único responsável pelo crédito, você que está pegando, seja um empresário e tal, seja um consumidor. Vou falar de um exemplo de um empresário. Ele pega um crédito para comprar um estoque, mas ele comprou a mercadoria, ele pagou lá os seus juros, mas ele põe a margem e a margem paga o juros e sobra. Se ele soube comprar a mercadoria. Agora, se ele comprou errado, infelizmente, ele comprou, colocou no estoque e não vendeu, aí ele vai ter um problema. O problema do crédito, apesar que nós falamos muito de taxa de juros, as taxas de juros no país estão aí, é público para todos, como é que estão as coisas, mas crédito caro é aquele que você não tem valor agregado. Não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que concordo com as taxas elevadas em alguns segmentos do crédito. Estou dizendo isso, porque às vezes você pode ganhar um crédito muito barato, mas se não tem uma finalidade, não pegue. Não pegue, porque é ilusão colocar no teu caixa para depois... Não é isso.
Então, quando eu olho para essas notícias atuais, me vem novamente aquilo que eu conheço das minhas origens, de o crédito sustentável, do crédito bem dado, de o correspondente bancário que está ajudando a atender clientes todos o Brasil, que a função do correspondente é muito nobre, deveria estudar o máximo que ele puder sobre a sua função, sobre a importância do seu negócio, e no máximo para poder conhecer melhor o cliente e ajudar o cliente a tomar o crédito mais consciente. A gente olha que nós temos desafios de inclusão financeira no país. Nós temos o desafio de informações. A CREF faz muito esse trabalho da educação financeira, mas esse é um desafio. E a educação financeira, claro, tem que começar nas escolas. A gente já sabe que está fazendo parte da base nacional curricular, mas tem que ir mais, nós temos que falar mais sobre isso. Então, eu vejo isso. E qual a solução para este momento? Para esse momento, se você que estiver assistindo tiver qualquer tipo de endividamento, tem um segredo: procure seu agente financeiro. Vai lá e conta a verdade, fala como é que você está, faz o replanilhamento, conforme tem as orientações, o Desenrola 2.0, sim, um grande apoio, que tem a CREF está bem envolvida nisso. Mas, além disso, seja transparente. Tome cuidado para não se endividar de novo. E qualquer endividamento que você fizer, faça ele de um jeito que possa melhorar a sua vida. Ah, mas eu estou com dificuldade de cobrir um... Então, é a melhor coisa que tem que falar com o teu agente financeiro. Então, essa inadimplência, eu sinto muito, de verdade não deveria ocorrer, mas nós, no mercado financeiro nacional, temos o nosso desafio. E esse é o meu compromisso enquanto voluntário. Eu sou voluntário de educação financeira, inclusive. Não é ensinar as pessoas o que fazer ou não fazer, não. É o bom uso do dinheiro, valorizar. Valorizar desde as crianças, de todas as pessoas, onde que está. Vale para isso numa loja de veículos. Está vendendo um carro, se a pessoa não tem condições, não adianta entre nós, de repente, como é que eu vou fazer o cadastro para que esse crédito seja aprovado? Não, é a realidade. De repente, a pessoa compra um produto mais barato, mais adequado, um prazo mais adequado. E esse do crédito trabalhador, que está no E-Social, da mesma forma. O trabalhador, reflita bem se você realmente precisa. Se você não precisar, deixe isso guardado. Um dia você toma. É a taxa de juros menor do que as outras, mas não adianta, né, Tadeu, você pegar aquilo, cobrir o seu cartão de crédito, ficar o cartão livre para fazer novas contas. Depois gastar de novo. Depois gastar de novo. E o crédito mal dado, além de prejudicar tudo, ele pode causar adoecimento, situações emocionais, uma série de coisas. Então, eu desejo que vocês, sabe, à medida que puderem, concedam o crédito sustentável e você, consumidor ou empresário, faça mais perguntas antes de pegar o crédito. Isso é importante. Eu costumo falar, né, que isso é dados, né, que a gente conseguiu no Brasil, se você olhar os números, fazer a inclusão financeira, a inclusão digital das pessoas através de contas correntes, conta bancária, toda essa transformação digital. Mas, como você falou, a educação financeira ela não acompanhou. Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é efetivamente equilibrar tudo isso. Ou seja, as pessoas estão incluídas, mas elas precisam de mais informação de como navegar nesse mundo. O bom uso do dinheiro. Do bom uso. De fazer Isso. o bom uso do E, Tadeu, nisso aí que você fala, é interessante, porque se você tiver um compromisso de gastar menos do que você ganha, não importa se você ganha R$2.000, gasta 1.900, não 2.100. Não fica dependendo de terceiros. Então, faça teu orçamento, reajusta seu orçamento. E o Banco Central tem isso muito fácil, até de treinamentos de autodesenvolvimento sobre o assunto. Eu lembro que o meu pai falava muito assim, olha, a primeira conta que você tem que pagar é a sua. Eu falei, mas como a minha? Ele falou, é aquele dinheiro que você vai guardar todo mês. Você guardou lá 10%, ganhava 1.000, guarda 100. Agora o resto você vai pagar todas as contas. Mas primeiro você tem que fazer isso, paga as contas e você já tirou aquilo que você vai guardar. Então lembra que a primeira é o compromisso com você. É um pouco disso aí, né? Bom, vamos lá. Em 2015, depois de mais de 40 anos no mercado financeiro, aquele menino lá de Palotina, você fez uma transição, você deixou o comando de uma das maiores financeiras do país para se tornar presidente da CREF. Depois, virou consultor, conselheiro, palestrante, embaixador do Great Place to Work. E como foi essa virada, né, de sair lá do mundo executivo, a CREF, que, como você falou, uma coisa totalmente diferente ali
da financeira, do banco. Como foi essa virada e quais foram os maiores desafios e aprendizados? Porque uma mudança muito grande, né? Desde 17 anos, pelo que você falou, que você Isso. entrou lá no Unibanco, Nossa. e aí, de repente, poxa, 40 anos depois, ó, estou fazendo uma transição. Olha, Tadeu, você foi desafiador, sim, e corajosa. E eu agradeço a minha coragem. Por que eu agradeço? Porque eu, naquele momento, eu queria, como propósito de vida, devolver para a sociedade um pouco do que eu tinha ganho. Ah, mas isso é poético. Não sei, foi uma inspiração que eu tive naquele momento. E eu queria estar em outros negócios, em outras coisas. E foi o que foi. Eu não tinha saindo ao comunicar ao HSBC a minha saída, que tal. Eu não tinha outro emprego e não estava afim de outro emprego. Tanto é que o HSBC falou: você quer um apoio? Quer? Não, absolutamente nada. Eu saí simplesmente com um propósito que até hoje está escrito nas minhas palestras, que era compartilhar a minha experiência vivida com as pessoas, com o empresário, com as pessoas, agregando valor. Obviamente, eu já saí dali, fui em seguida, já procurei o IBGC, onde que eu estive com o IBGC. O Great Place to Work me convidou para ser embaixador, porque eu vinha com aquela história que contamos aqui como uma excelente empresa para trabalhar. Ela perguntou se já há tantos anos entre as melhores premiadas, o que você vai fazer? Eu falei, vou contar minhas histórias, fazer palestras. Ah, ok. Então, Hugo, por que não ser um embaixador? Junte-se a nós. Junte-se a nós. E eu me tornei embaixador inicialmente do Great Place to Work no Brasil, montei um negócio no Paraná e no interior em que eu represento o Great Place to Work, mas, Tadeu, o maior desafio foi ser um ex-CEO naquele momento, um ex-executivo. Eu estava sem o meu sobrenome a partir daquele momento, 2015, foi Hugo Gonçalves. Antes era Hugo quando eu estive no Unibanco, Hugo quando estive no HSBC, Hugo na Losango. E, de repente, era o Hugo Gonçalves. E eu descobri, de verdade, que foi um maior prazer, que você tem um valor incrível. As pessoas te admiram pelo que você é. Porque a gente tem uma tendência de estar inseguro. Não, tenha foco em deixar um legado. Tenha foco de agregar aonde você estiver. Que o dia seguinte, vai ter o dia seguinte para todos nós, vai ter o dia seguinte. E aí, como você, Tadeu, você também na vida e hoje está aqui agregando um enorme valor ao mercado financeiro nacional. Então, foi isso. Então, foi um desafio enorme, sim, passar por aquele momento. No início eu acordei e não tinha para onde ir. No início. E aquela rotina que eu tinha, aquela agenda cheia, eu me lembro, daí, claro, montei uma empresa, até eu vou publicar agora, Tadeu, um site pessoal meu, para as pessoas saberem onde que eu estou, não quero vender nada, mas só para saber onde que estou, claro, levando o Great Place to Work para todo o Brasil e em especial para o Paraná interior, contando onde que eu estou, faço palestras, estou em conselhos, sim, participo de inúmeras associações, entre elas na Federação das Associações Comerciais do Paraná, sou membro do Conselho Empresarial Estratégico da BRH Brasil, e todo lugar que eu estou é compartilhando o conhecimento que eu tenho. E tenho aquilo que eu aprendi na vida, eu estou devolvendo porque eu ganhei gratuitamente isso. E tem uma frase que eu uso muito, o único segredo que eu tenho é que não tenho segredos. É o conto que eu aprendi. E eu gosto de ler, sou um leitor voraz, mas eu quero trazer um testemunho aqui. O que eu estou falando, o que eu aprendi, não foi nenhum livro que eu li, foi a vida que eu vivi. E eu tenho prazer de compartilhar e dizer, Tadeu, que eu aprendo. Hoje aprendi muito conversando com você aqui, conversando com você antes, com as pessoas, porque o meu segredo é estar perto de pessoas. Então eu queria um ambiente onde eu pudesse estar em todos os lugares. Por exemplo, sou fã do varejo, sou fã do mercado financeiro. Então, me conecto em diversas... Então, estou muito orgulhoso na missão, muito orgulhoso, sim, de ter começado no Unibanco, a quem tenho admiração e respeito por todo o Unibanco, que hoje está o Unibanco. Sou muito orgulhoso pelo HSBC, que me acolheu, muito orgulhoso pela Losango e orgulhoso da minha família, que sempre me deu apoio onde eu estive. E orgulhoso de ser brasileiro, de ter trabalhado em todo o Brasil, de ter começado lá em Palotina, no oeste do Paraná, ter ido para Belém, para Goiânia, para o Rio, mas só como sede, porque o meu território era todo o país. Então, eu sou um brasileiro mas com muito orgulho. Muito bom, hein? Muito legal esse depoimento seu. Ô, Hugo, você recentemente concluiu um programa de inteligência artificial para C-Levels e para conselheiros, e esse curso a gente sabe que ele é de altíssimo nível.
Muita gente nessa fase da carreira desacelera, mas você, ao contrário, não, foi estudar IA, né? Qual seria o seu conselho, para quem está nos assistindo sobre como se preparar para esse momento de transformação tecnológica e principalmente IA, que é o que está dominando todos os assuntos, do dia, vamos chamar assim? Ô, Tadeu, é uma alegria, vou dizer para vocês, deu um frio na barriga, e que eu fui, me matriculei e falei: "E agora?". Eu tinha que fazer pré-works, quer dizer, um trabalho antes da aula, homework após, e eu tive que fazer uma escolha. Foi um curso de 4 meses, eu fiquei ali durante 2 dias cada mês, participando num grupo de alto nível, sim, e altas demandas, professores incríveis, né? Professores, os doutores da matéria, e olha, foi maravilhoso, foi muito, aprendi muito. Por que eu fui? Para saber o que está acontecendo. Como você falou, inteligência artificial está em todos os lugares, está todo mundo falando. Tem gente que endeusa, tem gente que diz ao contrário, mas eu queria dizer o seguinte: você tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo. Você precisa estar informado, não importa a idade. Você tem que se autodesenvolver o tempo todo. E eu incentivo isso a vocês. Leiam, assistam um programa, porque hoje as mídias sociais estão disponíveis e você fica ali, se você não tomar cuidado, você fica o tempo todo sem levar um valor agregado, se quiser. Eu diria até, não viva a vida do outro, viva a sua vida. Se desenvolva. Então, eu pensei em inteligência artificial como ela poderia ser um aliado para aquilo que eu faço. Aquilo que pudesse me ajudar em coisas assim que mais operacionais, mais daquilo que eu precisasse entender, uma pesquisa de uma empresa, porque não podemos esquecer que a inteligência artificial, as ferramentas existentes, ela tem conexão com a internet do mundo todo. Ela te traz dados. E se você tem conhecimento daquilo que você sabe, você tem que saber fazer a pergunta. Não esqueçam disso. Tem que ter conhecimento. Você conhece o assunto? Você que é um agrônomo, quer saber mais sobre um determinado tipo de sementes, os solos, você vai fazer a pergunta e a resposta vem. Se você não concordar com a resposta, você pergunta de novo, que vem até refinar. Então a inteligência artificial tem isso, mas é óbvio, tem que usar com ética. Você tem que ter governança, não pode ser de qualquer jeito, não pode expor os seus dados de qualquer forma. Então é isso. Então eu recomendo que você que está assistindo pesquise, olha, não precisa ser doutor nisso de jeito nenhum, precisa ser informado para poder conversar com as pessoas. Isso vale para a financeira, que você perguntou antes, como é que vai fazer. Isso vale para o lojista, isso vale para nós, vale para o colaborador no início de carreira, para o estagiário. Mas tome cuidado, muito cuidado, para não terceirizar suas atividades para a inteligência artificial. Não, por exemplo, não queira, por exemplo, fazer um trabalho usando a inteligência artificial se você não concorda com ele. Agora, usar a inteligência artificial para ajudar você a organizar, para buscar uma fonte, sim. Então, use a inteligência artificial como realmente algo que agregue para você. E aí, Tadeu, tem uma outra coisa que você perguntou junto. Como é que é nessa idade? Gente, conhecimento não tem idade. Você tem o tempo todo estar se desenvolvendo. Leiam. Procure assuntos que te interessam, procure assuntos que... Desculpe. Procure assuntos que você esteja... que tem a ver com você, sim. Mas não pare. E o conhecimento se adquire como? Quando você está conversando com alguém, quando você está indo para uma escola, quando você está nos workshops da CREF, quando você está participando de uma reunião, você está lendo um livro, mas escolha onde você vai estar, porque hoje a abundância de dados e de oportunidades é muito grande. Tem que saber se aquilo que você está vendo serve para você. E eu concluo dizendo, sou um leitor voraz de livros, eu leio o tempo todo, aproveito tudo, reportagens, entrevistas, o que eu quero dizer, eu procuro ter conhecimento. E eu concluo com uma frase que eu gosto de dizer, que eu falo nas palestras: cuide do seu autodesenvolvimento, cuide do seu autodesenvolvimento, cuide dos seus clientes interno e externo, porque de você, ou a empresa que você está, o mercado que você está vai cuidar, ou a empresa cuida, ou o mercado vai cuidar. Ou seja, quem tem conhecimento, ele tem, eu diria, titularidade para diversas atividades. É que nem um atleta, quando ele treina, ele é melhor. Ele está mais bem preparado, ele se contunde até menos. Então, é assim, é os estudos. Então, estude. E no Great Place to Work, nós temos uma pesquisa que diz que dos 5 milhões de pessoas que nós ouvimos no ano passado, e perguntaram qual o principal motivo que ele fica numa empresa, é a oportunidade de crescer e se autodesenvolver, com um engajamento praticamente nota 90. O que significa isso? Que quanto mais você se desenvolver, mais feliz você está no trabalho, mais feliz você está na família, mais feliz você está na empresa, em todos os lugares. Por isso eu compartilho isso, eu até postei, mas postei com o intuito de inspirar
os jovens como eu, e todos os mais jovens do que nós, né, Tadeu? A estudarem, a continuar. E não é o título, esqueça o título. E eu me lembro, só para concluir, que eu estava. Qual foi a minha consciência quando eu estava fazendo o curso? Não importava a nota. Eu queria aprender. E eu aprendia com os professores e com o segredinho. Eu ia falar com os colegas. Me ajuda aqui. Então, as pessoas me ajudavam, me davam dicas, e eu tinha dúvida, eu ligava. E foi assim, eu ganhei muito com a amizade com as pessoas, com os professores, e principalmente conhecimento que entra dentro de você não sai mais. Tudo bem, Hugo. Falar com o Hugo realmente é uma inspiração, né? Bom, Hugo, quem convive com você sabe, muita energia sempre em movimento, como a gente está vendo aqui, múltiplos interesses. Como é um dia na vida do Hugo? Conta pra gente um pouco aí da sua rotina. É a minha grande dúvida, assim, como é que você descansa? Ah, ah, eu descanso, Tadeu, começo esse bate-papo, conversando, falando com as pessoas, conhecendo pessoas. Eu amo estar com pessoas. Obviamente, a minha família. Meu hobby é a minha família. Sempre que eu posso, estou lá, estou perto deles, estou brincando, falando, é isso. Como eu falei antes, leio, assisto um filme, vou fazer a minha. Eu continuo, faço a minha academia 3 vezes por semana, acordo às 5 horas da manhã. Ontem, hoje é dia do cliente, quarta-feira, né? Hoje é dia do cliente, quarta-feira. Ontem, às 5 horas da manhã, eu estava acordado, às 6 eu estava na academia. E é isso. Então, o Igor, eu procuro. Como é que eu faço? Eu procuro trabalhar as coisas sempre com o propósito de levar valor agregado às pessoas. Eu quero estar bem para fazer o bem. Eu procuro o máximo. Ah, mas você é infalível? Não, eu erro muito, graças a Deus. E peço desculpas sempre que eu posso. Sempre que eu me dei conta do erro que eu cometi, eu peço desculpa. E o meu divertimento, assim poderia-se dizer, meu hobby é a família, é conhecimentos, é estar conversando, estar numa creche, estar em diversos ambientes. E eu converso no elevador, converso em qualquer lugar com todas as pessoas de todos os níveis, porque eu não sei, é isso. Eu sou apaixonado por isso. E garanto para você que me faz bem. E diria algo, mas por que você continua fazendo isso? Porque isso me faz bem. Eu me sinto bem, porque eu me sinto bem sempre que eu consigo, de alguma maneira, impactar alguém. De alguma maneira, ver. Porque, para mim, as pessoas estão no centro de tudo e em primeiro. Eu olho para essa estratégia, não é como algo, não, mas o que significa isso? É respeitar a pessoa que está do seu lado, é valorizar a pessoa e, obviamente, se tiver que dar um conselho, a gente dá. Mas o meu divertimento, Tadeu, é isso. Eu diria que o meu centro de tudo é a minha família, a quem os meus pais, que me trouxeram aqui, meus avós, bisavós, por aí, eu sou muito ligado a isso. O meu sogro, minha sogra, todos os familiares, eu dou muito valor para isso. E eles, eu acho que do meu jeito, né, às vezes, eles querem que eu não fique muito tempo por ali, porque se eu fico intenso, me dando trabalho para eles, brinca. Mas que faz? Outra coisa que eu gosto de fazer, tiro muitas fotografias, porque eu gosto de registrar os momentos, né? Verdade. Os momentos. Mas é isso, é um prazer grande, sabe, de fazer. É isso. Esse é meu dia. O meu dia é esse. E quando eu acordo cedo todos os dias, uma das primeiras coisas que eu procuro olhar sempre é saber quem que está de aniversário naquele dia, para mandar um oi. Não. Eu procuro fazer isso sempre que eu posso, tá? Como um propósito de vida. Ou seja, atenção às pessoas é importante. Hugo, para a gente finalizar aqui, em uma só palavra, como você definiria o futuro do crédito no Brasil? Sustentável. Sustentável. Porque é aquilo que nós falamos, nós temos que trabalhar cada vez mais um crédito responsável que leve valor agregado às pessoas. Então é isso, ter sustentabilidade, que seja responsável na tomada e que a pessoa reflita o que aquele crédito está melhorando a minha vida. Então eu penso nisso com naturalidade. Muito bem, fechando aqui com chave de ouro, né, Hugo? Hugo, muito obrigado. A gente ficaria conversando aqui 4, 5 horas, com certeza, tá? Muito obrigado pela tua contribuição para a CREF, para o mercado de crédito brasileiro. Somos muito gratos aí pela tua dedicação, pelo seu legado e por você seguir aí construindo do nosso lado, ou seja, você está com a gente, é o presidente do conselho e está nos ajudando. Então, obrigado também a vocês aí por estar nos acompanhando nesse episódio. Nós continuaremos aqui mostrando
as diferentes faces do mercado de crédito e conversando com protagonistas, como foi hoje aqui com o Hugo, que estão escrevendo a história do nosso setor a cada dia. Deixe seus comentários, compartilhe o podcast e nos diga quais temas vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Até o próximo Diálogos e Histórias do Crédito, onde cada conversa revela uma interessante faceta do mercado de crédito brasileiro. Hugo, mais uma vez, muito obrigado mesmo, hein? Tadeu, muito uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa da CREF, a sua iniciativa enquanto presidente. E Deus te abençoe. Siga em frente. É um prazer ser voluntário da CREF. Muito obrigado, Hugo.